Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuar conosco agora prestigiando o que é nosso. Vamos receber no programa de hoje, aqui no Tribuna Livre, o doutor Pedro Longo, juiz aposentado, deputado estadual, vice-presidente da Assembleia Legislativa e é parte integrante do PDT, que originalmente ainda detém a maior bancada. São 4 deputados, ele e mais 3. União Brasil, que uniu-se ao PP, e o PP à União Brasil, e fundaram a União Progressista, hoje detêm, os dois partidos detêm juntos, nessa federação, a maior bancada de 5. 3 do PP, 2 do União Brasil. Mas, repito, originalmente o PDT continua a comandar, então, a maior bancada na Assembleia Legislativa. Agora, como o maior partido da Assembleia não consegue formar chapa para disputar vaga na Câmara Federal. Esses outros assuntos nós vamos debater hoje com ele, doutor Pedro Longo, nosso convidado especial. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Igualmente. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão a compor a nossa bancada de debatedores e entrevistadores. Do outro lado, você, que é a razão do nosso sucesso. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, agora começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, .1 Rede Cultura. Como eu falei agora há pouco na abertura, nós temos o prazer e o privilégio de receber hoje aqui o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Longo, do PDT. Deputado, boa noite, prazer recebê-lo aqui. Boa noite a todos. É uma honra estar novamente aqui nessa bancada que é uma referência ao lado aqui de lendas, né, do jornalismo e da política acreana. E poder fazer um pouco uma prestação de contas do mandato, compartilhar nossas opiniões. Então, para mim, é sempre uma alegria. Eu atendo sempre com prazer esse convite. Legal. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Boa noite, Narciso Mendes. Boa noite. Muito obrigado, doutor Pedro Longo, pela sua presença. Vamos fazer um exercício de memória. Você lembra quem começou o programa anterior? Foi o doutor Narciso? Então vamos obedecer a ordem aqui, né? O sistema de rodízio, você pode... Minha vez, né? Você é a bola da vez. Primeiro, é um prazer enorme conversar aqui com o deputado Pedro Longo, que eu tenho dito, deputado, que, sem desmerecer os demais, não há uma crítica contra os demais, mas eu acompanho a política criana há vários anos. O senhor honra a Assembleia Legislativa e o senhor honra o seu mandato. Obrigado. Se a Assembleia Legislativa do Acre, Narciso, tivesse deputados semelhantes, eu volto a dizer, existem bons deputados lá, do naipe do deputado Pedro Longo, eu acho que as ideias que lá surgiriam talvez fosse melhor do que as que acontecem hoje. Eu quero fazer esse elogio gratuitamente, deputado. Obrigado, é uma honra. Porque o senhor merece, eu lhe elogio. Por onde eu chego que falo na Assembleia, o primeiro nome que eu falo é o seu. Aí eu pergunto, o senhor, como esse ícone da Assembleia, por que quer abandoná-la aí para a Câmara Federal? Qual é o sentido disso? Uma boa pergunta essa, e eu agradeço, Osmir, porque ela me permite, doutor Osmir, né? Não, Osmir. Osmir. Ela me permite falar um pouco sobre os nossos... Se quiser chamar de irmão, também pode chamar. Nosso irmão de maçonaria. Osmir, essa sua pergunta, ela me permite trazer algumas reflexões aqui, né? Eu venho do mundo jurídico, não é segredo, né? Tive uma carreira no mundo jurídico, concluí na magistratura. O que a gente percebe? Que as leis que mais fazem diferença na vida das pessoas são as leis feitas em Brasília, são as normas elaboradas pelo Congresso Nacional. Ou seja, a Constituição,
todos os códigos, Código Penal, Código Civil, as leis tributárias, as leis ambientais. Muitas vezes a gente quer mudar algo e aí descobre que nos falta poder, capacidade legislativa para isso, porque o que sobra para as assembleias legislativas e as câmaras municipais é apenas um resíduo, é aquilo sobre o que o legislador federal não tratou. E tem que estar em perfeita sintonia com a... Exatamente. Então, o que eu pretendo? Aproveitar um pouco esse conhecimento jurídico que a gente tem por formação, com essa experiência rica que nós estamos vivendo, Narciso, lá na Assembleia Legislativa, e desta soma ir para Brasília tentando, já conhecendo melhor a realidade do Acre, dos municípios mais isolados, as dificuldades que a gente enfrenta aqui em todos os aspectos. Então, somar esse conhecimento e tentar, em Brasília, fazer com que também essa nossa experiência possa ser de alguma valia para o nosso estado do Acre. Essa é a minha ideia. Então, por isso, eu acho que o nosso mandato é produtivo, eu estou satisfeito com a experiência na Assembleia, tenho uma convivência muito boa com os demais colegas, mas acho que chegou o momento de dar um novo passo. Então, por estas razões é que eu pretendo me apresentar nas próximas eleições como pré-candidato a deputado federal. Ô, doutor Pedro Longo, o Osmir fez tanto elogio à sua pessoa, Merecidamente. ainda mais merecidamente, mas ele não garantiu o voto no candidato a deputado federal, Pedro Longo. Pobre dele. Na saída eu vou ter um particular. Mas, doutor Pedro Longo, o senhor não apareceu do nada aqui na política do Acre. O senhor, antes, desempenhou as funções de juiz, que é uma função delicadíssima, no meu entender. Então, eu gostaria que o senhor nos desse o direito de questionar não só o seu mandato, mas com a sua vida por inteira. E, a partir de então, eu pergunto, o senhor, enquanto juiz, chegou a proferir um voto que, a posteriori, concluiu que estava equivocado? Narciso, o erro, ele faz parte da vida pública, né? Eu não tenho, assim, lembrança de algo que eu tenha me arrependido em termos de decisão. Mas eu já tive decisões reformadas pelo Tribunal de Justiça, o que significa que, sobre aquele aspecto, era possível algum outro entendimento. E depois, não sei se a do Tribunal não foi reformada pelo STJ. Então, isso é inerente ao sistema jurídico. O que eu posso afirmar é que eu sempre tomei decisões de boa fé, acreditando que estava tomando a decisão mais apropriada com base daquilo que nos é fornecido de informações, porque às vezes os autos são falhos também, né? Às vezes uma instrução mal feita lá, se tratar, por exemplo, de um caso criminal, uma instrução que seja mal feita na delegacia, no inquérito, ela repercute no processo, né? Uma perícia mal feita numa ação civil, ela repercute, porque eu tenho que trabalhar, todos os magistrados temos, ou pelo menos devemos, né? Porque agora a gente vê de tudo aí no Supremo, mas enfim, a gente trabalha com aquilo que é produzido no processo, né? E muitas vezes, nem sempre aquilo é um reflexo exato da realidade, mas eu posso lhe assegurar que eu sempre busquei fazer justiça com os elementos que me eram permitidos. Doutor Pedro, eu aqui nunca fiz nenhuma crítica à primeira e segunda instância. Eu acho que a primeira e segunda instância do judiciário pode até cometer algum erro aqui e acolá, é natural, nós somos humanos. Mas o senhor não acha que o Supremo Tribunal Federal tem abusado, tem usado de excessos e algumas vezes violado a nossa Constituição, a Constituição que eu e Narciso participamos? Eu não só acho, como eu tenho certeza, Osmir, infelizmente, né?
E, como se diz, de boas intenções, o inferno está cheio. Acho até que esses excessos, muitas vezes, são cometidos em homenagem a causas nobres, mas eles não deixam de ser excessos porque são bem intencionados, né? O mesmo questionamento que se fazia, e eu fazia à época, a atuação do juiz Sérgio Moro, que era evidente para nós que éramos do direito, que era excessiva, ainda que a intenção fosse boa, que quisesse combater a corrupção, seja lá o que fosse, mas aquela aliança não republicana entre o juiz, o Ministério Público, os delegados, aquilo tanto que se revelou frágil e caiu, e provocou efeito contrário, acabou permitindo que muitos que realmente tinham culpa no cartório fossem inocentados, porque era um processo mal feito, era um processo com desvios, né? E isso ocorre também, infelizmente, no âmbito do Supremo. Eu digo, eu sou professor universitário lá, né, da Universidade Federal, estou afastado em função da exigência legal, que não permite eu hoje acumular com o mandato, mas continuo sendo professor efetivo, se um dia estiver sem mandato posso voltar. Mas eu tenho dito que se eu fosse responder hoje a uma prova para magistratura, eu não iria passar. Porque se me perguntassem, pode o ministro do Supremo coordenar um inquérito, ser a vítima e também julgar, eu ia dizer, evidente que não, mas pode. Mas já perdi a ponto. Eu já perdi a ponto. Seria E como tantas outras constatações que fogem de tudo aquilo dos princípios que nós aprendemos. Mas há uma... para preservar a democracia, para punir quem tentou um golpe. Então, eu reitero aquilo. As causas, as intenções podem até ser boas. E eu não nego que em determinados momentos, quando há um excesso, você tem que ter na justiça decisões mais firmes. Mas custava um ministro, Alexandre de Moraes, se declarar, ficar como um juiz de garantias, conduz um inquérito, né, porque pelo regimento entenderam que ele tinha esse poder de conduzir um inquérito, mas na hora de julgar, se dá por impedido, deixa os outros julgarem. Não ficaria melhor para todo mundo? Não seria uma decisão mais legítima? Então, eu como cidadão, como jurista, me sinto também no direito de questionar essas práticas. Eu acho que há, sim, excesso, ainda que bem intencionado, mas há excesso. Mas, doutor Pedro, a gente vai aproveitar a sua experiência, a sua competência, para lembrar a belíssima e a riquíssima herança de Montesquieu, quando dividiu os três poderes. Perfeito. O legislativo, que legisla, o executivo, que executa, e o judiciário, que arbitra os conflitos entre esses dois. Na dúvida, entre acertar por último e errar por último, não é uma atribuição do Supremo Tribunal Federal? Sim, isso é até um brocado que é muito utilizado, né? Ao Supremo Tribunal foi dada a capacidade de errar por último, né? E eu não prego, veja a diferença com outros discursos, eu não prego o descumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal. Elas devem ser acatadas. Agora, não estamos mais naquela época que diz decisões judiciais não podem ser comentadas ou criticadas. Podem e devem. Então, eu me sinto no direito de questionar essas decisões. Agora, se alguém disser, vamos desrespeitar uma, diz não. Ainda que eventualmente errada, a nossa Constituição prega que ao Supremo é dada esta atribuição de dar a última palavra sobre quase tudo. É quase da essência da civilização ter alguém que possa dar a última palavra. Mas quando a gente faz essa crítica, isso eu faço, mas eu sou uma voz muito light nisso. Há críticas muito mais duras sendo feitas diuturnamente. Eu acho que isso serve também para que os demais ministros ponderem, porque quem tem que conter o Supremo?
só uma forma do Supremo ser contido, é autocontenção. Os próprios ministros devem estabelecer os seus limites. Eu questiono muito hoje a questão das decisões individuais. O Supremo tinha que ser mais coletivo, na minha opinião. Ele é um tribunal. Um colegiado. Em questões que repercutem em toda a sociedade, por que uma decisão monocrática não é quase que de imediato levada ao plenário para ver se de fato goza da concordância dos demais? Porque senão nós temos 11 Supremos, né? E não um Supremo. Então, mas são firulas jurídicas, né, Narciso? Mas eu não posso me omitir de comentar porque é a minha praia. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial, voltaremos em instantes e, claro, esperamos continuar contando com a sua audiência, você da capital e também do interior. Estamos hoje a receber o Dr. Pedro Longo, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Até já. Voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, hoje recebendo o Dr. Pedro Longo, deputado estadual, professor universitário e vice-presidente da Assembleia Legislativa. Doutor, Narciso e Osmi devem fazer já uma pergunta, mas rapidinho, para a gente não perder muito tempo, é importante a sua opinião. Eu não sei se o Acre já viveu isso, em alguns estados já aconteceu, de uma autoridade policial, que é quem executa a prisão, se recusar a cumprir aquele mandado de prisão por ver ali abuso de autoridade, abuso de poder. Ele pode fazer, só que a própria lei diz também que ele pode ser punido por insubordinação, ou seja, deixar de cumprir uma ordem. Como é que vocês podem dar justiça a administrar isso internamente? Olha, eu não conheço algum caso concreto. Já houve casos de o cara não cumpriu a ordem. Aqui no Acre teve. Um coronel da Polícia Militar se recusou a cumprir o mandado de reintegração de posse, dizendo que ali havia abuso de poder. E aí disse, eu estou à disposição para ser preso. E ele foi preso, imediatamente liberado, tal. Mas ele chegou a ser preso não, detido. Olha, em teoria se diz que ordens ilegais e legítimas não precisam ser e não devem ser cumpridas. Isso é algo que vem lá de um debate filosófico do nazismo, daquela, né? Mas quando se vive num Estado democrático de direito, você recebe um oficial da Polícia Judiciária, ou mesmo da Polícia Militar, recebe uma ordem emitida por um juiz competente e a sua obrigação, a princípio, é cumprir. Agora, eu não conheço esse caso concreto, mas o senhor mencionou que é uma reintegração de posse. Quando se trata de uma reintegração de posse, às vezes podem ter outros valores a serem ponderados naquele momento. Havia risco de ferir pessoas, tinha crianças, tinha mulher. Pode haver outros. Tinha tudo isso. Pode haver outros componentes que o oficial pode certificar, não é descumprir, ele certifica que, dada determinadas circunstâncias com as quais o seu efetivo não estava preparado para administrar, ele deixa de cumprir, é inviável o cumprimento e pede reforços ou pede alguma outra providência. Mas assim, deixando claro que isso é uma exceção, né? Uma exceção por razões humanitárias, eventualmente. Legal. Minha vez. É sua vez? Então, pela lógica, sim. Então tome de conta. Quando eu e Narciso fazíamos parte do Congresso Nacional, E orgulhavam o Acre lá em Brasília? e fomos inclusive constituintes, Exatamente. havia um respeito, quer por parte das autoridades, quer por parte da própria população. Eu ainda me lembro uma vez, pararam um carro que eu ia para o Espírito Santo com a família, aquele Landau, cheio. Aí aquelas blitz, que vai receita, vai... Tudo. Né?
O cara parou, aí chamou o motorista, e o motorista disse, tira tudo lá de dentro. Era muita coisa. Aí quando ele, passou aqui 2 horas. Aí eu me identifiquei com o deputado federal, mas fecha tudo aí, põe tudo no lugar que é deputado federal. Havia um respeito. Hoje é o contrário. Porque ele se expor, for, ele filmar. Porque Chama a imprensa. eu não era o Osmir. Eu estava ali como representante de uma população que nos enviou ao Congresso Nacional. Eu acho que o Congresso Nacional perdeu muito de seu valor ao permitir. Primeiro, eu sou favorável a essas emendas. Não sou, doutor. Acho que isso é um papel do Executivo. Segundo, nós começamos a perder muito tempo em essa bipolarização que existe no Brasil, em bolsonarismo, lulismo, e deixamos de debater as questões nacionais. Eu quero crer que o senhor, sendo eleito, o senhor vai fazer parte do grupo, que lá também tem bons senadores e bons deputados. É bom que se ressalve também. Estou generalizando aqui. O senhor vai fazer parte daquelas pessoas que irão discutir os graves problemas nacionais, inclusive as desigualdades regionais, que são aviltantes para o nosso país. O Brasil jamais será um grande país enquanto nós tivermos essas desigualdades. É isso que o senhor se propõe? Osmir, Ulisses Guimarães, saudoso Ulisses Guimarães, né, esse guerreiro da democracia, que os nossos jovens deveriam, de vez em quando, estudar um pouco a sua vida pública, né, que não era um radical, nunca foi, a não ser em defesa da democracia, mas ele dizia, se você está achando esse Congresso ruim, espere o próximo. Espere o próximo, né? Não há nada que não possa piorar. Lamentavelmente, nós observamos, e aqui eu não vou falar da bancada do Acre, que é uma bancada bastante razoável, mas nós observamos no país que essa radicalização que você menciona entre alguns extremos, ela está se refletindo também no Congresso Nacional. E você vê pessoas que em condições normais nunca seriam eleitos representantes da população, por falta de conhecimento, por falta de formação, mas ali com uma rede social na mão, um discurso radicalizado, acabam, principalmente em estados maiores, onde o eleitor não conhece pessoalmente. É diferente aqui do Acre. Aqui, praticamente, a gente aperta a mão de cada eleitor. O federal talvez não, mas o estadual, o vereador, eles conhecem quase que todos. Mas não é o que ocorre em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Às vezes, uma mera exposição na rede social, um discurso, uma coisa, acaba afetando. Então, isso tem levado ao Congresso pessoas que, ao meu juízo, não estão preparadas para representar o país. Quando você vê o que ocorreu recentemente, aquela obstrução, e eu não falo de... A obstrução regimental, ela é um direito da minoria. Vocês sabem disso, foram parlamentares, não? Estamos em obstrução, o que é? Pede verificação de quórum, atrasou 1 minuto, não começa a sessão. Você vai trabalhar com o regimento embaixo do braço. Isso é um direito da minoria, como uma CPI, um direito da minoria. Agora, você ocupar a mesa diretora para impedir uma sessão de se instalar, isso é mais ou menos um 8 de janeiro feito por deputados. Não é verdade? É verdade. É uma violência contra a democracia. Então, esse tipo de parlamentar, eu respeito, porque foram eleitos, não há como questionar isso. Mas eu acho que não estão preparados para debater os grandes problemas do país, e principalmente para apontar soluções, porque a gente precisa, mais do que a mera crítica, nós precisamos caminhos, né? Como superar esse momento. O Brasil é um país grande, é um país rico, tem potencialidades imensas, mas a gente não consegue asfaltar uma rodovia, uma transamazônica, por exemplo.
Temos uma ferrovia a ferro-grãos há 20 anos para ser licenciado. Quando sai a licença, no outro dia o MP entra com uma ação para judicializar aquilo que já levou 20 anos no âmbito administrativo. Enquanto isso, nós vemos outros países, aqui do lado, nós vemos o Peru reforçando a sua infraestrutura de uma forma fantástica. Rodovias bem feitas, ferrovias bem feitas, um porto como aquele de Xangai agora, que pode nos beneficiar se nós soubermos também tirar proveito disso. Então, eu acho que nós tínhamos que estar mais focados, quando digo nós, políticos, parlamentares e os parlamentares federais especialmente, né? Tinham que estar mais focados nessas questões estruturantes. Doutor, a gente não poderia perder a oportunidade de um catedrático da sua qualidade ser questionado por nós aqui, sem levar em consideração a importância para uns e a desimportância para outros da presença do ministro Alexandre de Moraes, apelidado de Xandão, por ser a figura, entre os 11 ministros do Supremo, a que mais tem estado exposto. Fala-se muito que ele monocraticamente tem tomado determinadas decisões. Eu também acho que ele está muito exposto, eu particularmente. Mas acontece, doutor Pedro Lobo, as decisões do Xandão, quando vão ser julgados pela primeira turma, ou são confirmadas por 5-0, ou, na pior das hipóteses, por 4-1. Se levada ao pleno do Supremo, elas são confirmadas por 9-2, ou, na pior das hipóteses, por 8-3. Aí essa expressão prevento, que é muito comum no meio jurídico, Sim, sim. não é a condição de juiz prevento que empurrou o ministro Alexandre de Moraes para aparecer tanto no maior dos debates políticos de toda a história do Brasil, que foi a tentativa de golpe de Estado. O Xandão também não merece um pouco de apreciação e não só ser considerado como aquele deputado do Rio Grande do Sul, o Van Gatten, do pessoal, ele não chama Alexandre de Moraes, não, ele chama Alexandre dos Imorais. Isso também não é demais? Eu acho que esse Von Hatten não é ele é do Novo. Do sim. Novo? Isso, exatamente. Eu sou, por natureza, um democrata e um conciliador. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Eu mencionei aqui, quando eu mencionava os excessos do Alexandre de Moraes, eu mencionava também que eu não acredito que ele haja de má fé. Ele certamente faz naquilo que ele acredita e que ele acha que está correto. Agora, na minha opinião, eu reitero, as decisões dele poderiam ter mais legitimidade se na fase do julgamento ele se desse por impedido. Ele conduz os processos, porque os inquéritos são conduzidos por ele. Porque nós temos aqui no Brasil um sistema que é o sistema acusatório. O que esse sistema no direito penal, em síntese, quer dizer? Que não se confunde a função do investigador com a função do julgador, né? E, no caso do Alexandre de Moraes, essas funções têm sido confundidas. Isso gera um verdadeiro baralha assim, a cabeça de qualquer jurista. Não sou só eu que falo, nós temos juristas de escola, grandes constitucionalistas, que têm questionado essa conduta dele. O senhor faz uma menção, ele não tem aspectos positivos? Tem, ele tem firmeza, que às vezes outros ministros não têm, e momentos em que a democracia está sob ataque, você precisa de firmeza sim, você precisa de pessoas preparadas para reagir, para não temerem ameaças,
não temerem a exposição pública. E tudo isso ele tem, e tem formação jurídica também, né? Eu só acho que ele poderia conduzir os inquéritos, adotar as medidas, funcionar como um juiz de garantias, que nós temos hoje, aqui no Tribunal de Justiça do Acre nós temos um juiz de garantias. O que é isso? A Polícia Federal, ou a Polícia Civil, aqui no caso, o Ministério Público está investigando uma determinada organização criminosa. Por exemplo, quando ela precisa interceptar um telefone, precisa fazer uma busca e apreensão, ela não pede para o juiz que vai julgar, ela pede para o juiz de garantias. E o juiz expede, se entender que estão presentes os requisitos, expede lá. Faz toda a instrução do processo, mas na hora de julgar ele não julga. Por quê? Porque ele está contaminado pelo que se produziu. Ele formou uma opinião, não pelo que a defesa, pelo que ele próprio fez. Ele leu, ele olhou, ele viu as transcrições, ele viu coisas que talvez nem vai para os autos. Então, assim, a figura do juiz de garantia é exatamente para preservar que o julgamento se dê por pessoas imparciais. Eu acho que o Alexandre de Moraes, nesse caso, poderia funcionar como juiz de garantias. Conduz os inquéritos, supervisiona, né? Adota as medidas cautelares, mas na hora de julgar se desse por impedido. Mas ele nunca fez isso foi Mas questionado. esses placares tão elásticos em favor dele, não é uma garantia também, não? É e não é, porque nós temos ministros indicados pelo grupo Mesmo grupo. Lula e Dilma, e temos ministros indicados pelo Bolsonaro. Os do Bolsonaro eu voto contra, os outros votam a favor, e o Fux ali, né? Então, assim, isso quer dizer que os ministros indicados pelo Lula ou pelo coisa sejam parciais? Não, nada disso. Mas há, de fato, acaba ficando uma certa Desconfiança. Isso, né? Assim como os do Bolsonaro estão sempre do lado do Bolsonaro, será que nunca o Bolsonaro está errado? E eles estão sempre... Então fica na cabeça das pessoas, da opinião pública, funciona mais assim. Os ministros do PT votam, os ministros do Bolsonaro votam do outro lado. Mas, doutor, eu não sei se o meu neto foi seu aluno na universidade, Marcelo. Não tive esse prazer, mas é meu amigo. Ele me disse uma vez que o Xandão tinha um livro, e tem um livro sobre direito constitucional, Sim. que hoje não dá para ser aproveitado mais em universidade nenhuma, porque ele violou o próprio livro, o que ele pensava, o que ele escreveu. Tudo que ele escreveu, ele agiu no Supremo contrariamente. Então, já não serve, porque, como o senhor falou, Se fosse fazer hoje uma prova, fazer eu uma ia errar prova, tudo. vai errar tudo, né? Então, isso é grave. Eu acho que o Xandão não é modelo. E estou mais. Eu, particularmente, doutor, sou favorável a que ministro do Supremo seja um juiz de carreira, que escolha entre os juízes de primeira ou segunda instância uma lista tríplice para ir correr, vai ao presidente, vai ao Senado, mas só juízes de carreira. Porque esses passaram por concurso, esses fizeram curso para juiz, esses viveram a experiência jurídica e estão preparados para ser juízes. Esse negócio de escolher o meu advogado, escolher o meu compadre, isso não dá certo, velho. Isso é uma opinião que eu tenho. Eu queria, se você me permitir uma não. parte, eu acho que nós poderíamos caminhar, porque a vitaliciedade, no caso, para um juiz concursado, eu concordo, né? Ele fez a carreira, fez a opção, ele tem direito à vitaliciedade, a menos que tenha algum desvio de conduta. Agora, o ministro do Supremo, eu acho que um mandato de 10 anos Também. estaria de ótimo tamanho. Se aposentaria com todas as garantias, direitos, afinal, alguém que, né, julgou as questões mais importantes do país, mas permitiria uma oxigenação, né? E concordo, acho que se pudesse ser entre juízes de carreira, mas eu nem acho, eu acho que essa garantia de que lá ficarão para o resto da vida um certo
exagero, deixa assim uma situação de quase não prestar mais contas para ninguém, né? Então eu hoje me inclino por isso é um debate assim, tem prós, tem contras, né? Mas eu me inclino por entender que o ideal seria um mandato para o ministro do Supremo. Isso o senhor ia apresentar na Câmara dos Deputados quando certamente, se isso estivesse em votação, eu votaria a favor dessa tese lá. Eu estou achando esse debate muito importante. Primeiro, nos Estados Unidos não é assim que se procede. Aqui, a tal PEC da Bengala que foi estabelecida, elevou a idade máxima para ser juiz do Supremo, ministro do Supremo, de 75 anos. Correto. Antes era 70. Nos Estados Unidos, você é ministro do Supremo até a morte ou se você renunciar. Inclusive o presidente lá, uma vez eleito, ele é presidente o resto da vida. Não é como aqui que troca a cada 2 anos. Viu, doutor? Então, mas tem uma questão aí que nós não devemos responsabilizar porque Lula e Dilma indicaram 7 dos 8 ministros e Bolsonaro indicou 2. Por que não chamar a responsabilidade do Senado? Claro. Por que não chamar a responsabilidade do Senado? Que é quem confia. Que é o presidente compete indicar. Mas quem verdadeiramente aprova é o Senado da República. É o Senado, exatamente. Essa é que é a questão. Aprova e tira, se for o caso. Aprova e tira. Agora, sempre aprovaram e retiraram, só teve 2 ministros que foram retirados no governo de Floriano Peixoto. Do governo de Floriano Peixoto até hoje. Parece que um deles era médico, né? Exatamente. E Narciso, permita aqui uma parte, mas como a gente está aqui num ambiente muito informal, quem indicou o Alexandre de Moraes Foi Temer. não foi o PT. Eles tiraram a Dilma, colocaram o Temer, foi o Temer. E Temer indica o Alexandre de Moraes. Então não dá nem para reclamar do PT nesse caso. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o doutor Pedro Longo, vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também no interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Você pode nos assistir também pela NET HD TV, em outros municípios. No Brasil e no mundo, você nos prestigia pela internet por meio do portal oriobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube, TV Rio Branco 8.1. Se você ligou o seu televisor agora, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui a receber o vice-presidente da Assembleia Legislativa, a LEAC, doutor Pedro Longo. Hoje agora é a sua vez? É. Vamos lá, então. Era vez de Narciso, mas ele... Não, mas ele fez um comentário, aí o comentário dele gerou uma série aí ele perdeu. discussões aqui. Perdeu o direito. Foi. Doutor Pedro Leandro, vamos voltar agora, sair da questão jurídica, vamos voltar ao nosso dia a dia aqui da política. O Acre tem problemas sérios, como tem o Brasil, mas o nosso problema é mais sério ainda. Nós somos o 2º estado mais pobre do Brasil. E eu vou abordar aqui a questão do meio ambiente, que isso é uma pauta fundamental para quem tem um mandato, notadamente deputado federal. A estrada Cruzeiro do Sul, Porto Walter, é fundamental para tirar aquele município do isolamento. O senhor sabia que hoje não está podendo ir barco? Uhum. E para Taumaturga, Narciso, você tem uma cachoeira no meio do Juruá
que você só pode passar por canoa pequena, mas todo mundo saindo da canoa e os caras puxando. Não há navegabilidade. No entanto, quando penso, porque tem uma reserva aqui, outra acolá, vão destruir. Não destrói nada. Assim como a BR-319, um absurdo a proibição dessa estrada, que ela já existe. Só asfaltar. É só asfaltar. É tirar a cidade de Manaus do isolamento por estrada em que ela vive. Manaus só sai de lá de avião ou de barco. Ora, eu vi muitas vezes até presidente dizer: enquanto o Norte e o Nordeste forem pobres, o Brasil jamais será uma grande nação. O que eu concordo. Agora, como nós vamos progredir se nós não temos a infraestrutura básica? Porque há um excesso de ambientalismo no país, quando não parte das ONGs. Eu fiz uma CPI lá das ONGs, só que ela não prosperou. Mas nós descobrimos, por exemplo, que no Distrito Federal tem mais ONG de menino de rua do que menino de rua. Né? Isso é um... Então, uma série de essas ONGs, o próprio Ministério Público contribui muito para isso, né? Quando é que nós vamos ter um bom senso de vamos proteger, mas acima de tudo vamos desenvolver, porque não adianta permanecer essa floresta com milhares de miseráveis embaixo. Osmir, obrigado pela pergunta. Eu tenho enfrentado esse tema. Como eu sei que temos mais ou menos uma hora ainda aqui pela frente, né? Isso, mas tenha vontade. Eu vou abordar esse aspecto. Nós trouxemos aqui recentemente o ex-ministro, ex-presidente da Câmara, ex-deputado Aldo Rebelo, né? Que é um estudioso dessa temática, uma pessoa conceituada, né? E o que se aponta é exatamente as suas considerações. Nós pagamos um preço muito grande por estarmos na Amazônia, por vivermos na Amazônia. Tem 26 milhões de brasileiros na Amazônia, 800, 900 mil acreanos. Veja que mesmo comparando e focando no Acre, mesmo comparando com o estado vizinho, que é a Rondônia, nós ficamos para trás, embora o nosso estado tenha se emancipado anteriormente. Por quê? Porque se adotou uma política de que nada era possível, era preservação a todo custo. Se fez uma reserva com quase 1 milhão de hectares, que é a reserva extrativista Chico Mendes, feita no clamor daquela violência, que foi o assassinato do Chico Mendes, sem estudo prévio, sem entender qual era a vocação daquelas pessoas que estão lá. E hoje, aquelas pessoas estão sofrendo embargos, porque elas não podem plantar, elas não podem criar os animais nas suas... por um plano de manejo equivocado. Isso tem que mudar. Não podem mais ter acesso a crédito. Crédito. Enfim, isso aí nós mata. temos hoje no Estado, quando você pega aqueles mapas dos órgãos de controle do ICMBio, o Acre está todo em vermelho, ele está todo embargado. Todo embargado. Vai ocorrer, Narciso, daqui uns dias, vai se finalizar o rastreamento dos bovinos. Ou seja, hoje você fiscaliza a finalização do bovino, a venda final para o frigorífico. Mas ao final de 2027 vai ter que ter desde a origem. Quem cria os bezerros são os pequenos produtores, lá nas suas postas, nas suas... está tudo embargado. Daqui a pouco nós não vamos ter para quem vender o nosso gado. Olha o caos que vai se instalar. Essas pessoas vão ficar desalentadas, revoltadas, acabam vindo para a cidade, as famílias se colocando em condições miseráveis nas nossas periferias, tudo por causa desse excesso. Nós temos 85% do estado do Acre preservado. Nós temos 60% aproximadamente de preservação permanente, que são territórios indígenas, são reservas estaduais, são reservas federais. O que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos plantar? E ainda assim embarga, porque um pequeno produtor usou um pouco mais do que até, porque queimou às vezes um pouco mais. Sim, mas e o Estado ofereceu alguma alternativa? Foram mecanizar a área deles? Estão dando calcário, adubo? As pessoas fazem por falta de opção.
E aí os órgãos ambientais, supostamente, eu penso que é para mostrar serviço nessa COP que vai ter agora em Belém, né? E vem aqui com ações truculentas, sequestrando o gado das pessoas, destruindo residências, questões que você poderia resolver com diálogo, poderia resolver uma outra forma de abordagem. Então, infelizmente, nós precisamos encontrar mecanismos para superar isso. 4 municípios isolados ainda, Narciso: Porto Walter, Taumaturgo, Santa Rosa e Jordão. Porto Walter tem uma estrada que tem tudo para funcionar, mas está embargada por excessos. Tudo bem, teve um desvio ali, ela passou um pouco por dentro de um território indígena, mas porque os próprios indígenas queriam. Mas aí o Ministério Público vai lá: não, vocês não podem, vocês têm que dizer para ir por fora, vocês têm que pedir compensações. E quem sofre com isso é a população, porque o litro de combustível está R$13, medicamento não chega. Se você tiver que tirar uma pessoa doente lá agora, porque nem o barco chega, os rios estão na seca, né? Uma época aqui está cheia, outra época está na seca. Então você não tem nem aquela estrada fluvial, só de avião, e nós não temos aviões para atender todas as emergências. Então, nós precisamos enfrentar essa situação com bom senso, mas com decisão, com energia. Esse assunto é muito importante. Preservação ambiental a todo custo, não. 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 Não é exibicionismo aqui, doutor Pedro Longo. Eu, nas vezes que tive a oportunidade de visitar a Europa, em 2 delas, eu fui do Canal da Mancha a Nice, de Gênova a leste. Eles plantam na beira do rio lá. E não vi nenhuma floresta sequer que se assemelhasse a 10% da nossa floresta amazônica. Mas o problema, a solução desse problema passa por outro lugar, por outra decisão, na minha intenção. A Europa, que se desenvolveu a ponto de ter atingido o nível de bem-estar social que atingiu, se quer ver a floresta amazônica preservada, Que pague por isso. que tem que nos pagar, e caro por isto. Verdade. Agora, nós estamos vivendo num momento de polarização. De um lado lulista, do outro bolsonarista. Nenhum dos dois, para mim, são candidatos a heróis. Pelo menos, eu não tenho nenhum dos dois na conta de herói. Aí, tudo vira uma polarização. Aí, também virou com bolsonarista, com preservacionista e não preservacionista. O Brasil, essa COP que vai ter agora, os países ricos têm que dizer de viva voz e cumprir o quanto estão dispostos a pagar para a preservação da nossa Amazônia. E o Osmi Lima, que já tem 4 aposentadorias, está atrás de mais um emprego que era para ser vigilante da Amazônia e não deixar desmatar. Agora, tinha que pagar um alto salário, não é isso? É verdade. Comenta isso, doutor. Então, essa é a questão, doutor, a gente fala assim, e 4 aposentadorias, isso é sempre gozação. Eu entendi que está por conta do nosso espírito de informalidade aqui e debate. Mas, Narciso, absolutamente correta também a sua conclusão. Tem que pagar. Mas, além de ter que pagar, não é pagar para ONGs, como eles fazem. Sim. Tem que Aí é um pagar erro. para as pessoas que estão lá, para os proprietários das terras, que estão impedidos de usufruir um bem Corretíssimo. legítimo, que eles têm direito, que eles adquiriram, que herdaram muitas vezes de seus familiares, que vieram do Nordeste, que foram lá cortar seringa, que sofreram, que construíram esse estado do Acre, né? Porque hoje tudo para
no meio do caminho, as tais das ONGs. Você pega lá os recursos que era para chegar para quem coleta a castanha, a borracha, mas não chega. Eles param, fica nos consultores, fica no... Esse pessoal se dá muito bem, os conselheiros, mas o povo fica na miséria. Então é por isso que E mais, eu digo, o povo nem quer isso, o povo quer poder produzir. A grande maioria das pessoas querem apenas o direito de usar a sua propriedade. Claro, ninguém está falando aqui que nós vamos derrubar, mas não se trata disso. É liberar um pouco a produção, a fazer com que as pessoas possam permanecer no campo, as suas famílias, para que um jovem que conclui os seus estudos não tenha que sair do Acre para ter uma oportunidade de vencer na vida. Isso dá uma tristeza para a gente muito grande quando você vê isso. Né? Doutor, mas deixa eu só fazer uma parte aqui, o deputado Pedro Longo. Não era o caso de onde tem minérios, por exemplo, Narciso? O governo, inclusive tem aldeias indígenas, o governo permitir que se explore e tomar as medidas acautelatórias. Com a vigilância do próprio Estado. Claro, para não poluir, para não devastar. Exatamente. Teria mecanismo. Agora, a impressão que eu tenho é que eles acham bonito aquele verde para mostrar para francês. Né? O problema é que aqui, Osmir, todo mundo fala em nome dos indígenas, menos os próprios indígenas. Exatamente. Porque se você for perguntar para eles, eles querem poder produzir, cultivar no seu território, estrada. querem estrada, querem internet, querem poder extrair minério, se carro. lá tiver, querem carro. Eles são brasileiros, eles têm os mesmos direitos. Então, assim, aqui a gente vê o MP falando em nome dos indígenas. Vou dar só um exemplo. FUNAI, eu era presidente do IMAC, no final do governo anterior, e estava o licenciamento do linhão entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, para interligar Cruzeiro do Sul ao Sistema Nacional de Energia. E nós fomos fazer o licenciamento. Qual era o trajeto óbvio de um linhão daqui para Cruzeiro? Ao lado da BR, claro. A BR está aqui, já está aberta, passa o linhão lá. E assim foi feito, nós começamos a fazer. Pois veio a FUNAI e diz, não, vocês têm que desviar o território indígena, que a BR já passa dentro. E aí fazer um contorno lá de 200 e tantos quilômetros. Os indígenas contra, Narciso, não, se fizer isso aqui, vai abrir vetor de desmatamento, o pessoal, os brancos vão caçar, tem que fazer do lado da BR. Pois a FUNAI não ouviu os indígenas que conheciam a sua realidade e durante 15 anos, aí nós só conseguimos fazer até Feijó o licenciamento, eu desmembrei para não parar tudo, né? Eu fiz até Feijó, e durante 15 anos ficou essa pendência, Cruzeiro do Sul usando o diesel para manter muito mais caro, poluente, por causa da FUNAI que queria falar em nome dos índios. Ao final fizeram as consultas, aquelas coisas, e a conclusão óbvia, não passa do lado da BR mesmo, 15 anos depois. Esses são os órgãos de controle que nós temos aqui. Falta bom senso. Deputado, uma perguntinha de política para encerrarmos o programa. O senhor já deixou bem claro que é pré-candidato a deputado federal, só que seu partido, por incrível que pareça, não conseguiu montar a chapa. O senhor é na condição de vice-líder e líder do governo, continua no grupo comandado pelo governador Gladys Camilo. Então, seu caminho natural é algum partido governista. O PP e o União Brasil já estão congestionados de gente com mandato. O PSDB seria naturalmente seu caminho? Olha, eu penso que sim. Eu tenho uma relação pessoal com o presidente nacional do PSDB, que é o ex-governador Marconi Perillo, né? É uma relação já de muitos anos, construída ainda na juventude. Então, eu me sinto confortável. Eu também quero estar exatamente em função disso que nós debatemos aqui, num partido que não seja dos extremos, né? Para fugir um pouco dessa polarização, porque eu acho que o meu eleitorado, eles gostam dessa forma da gente agir com ponderação, criticando o que tem que ser criticado, mas buscando soluções. Então, provavelmente o PSDB seja um caminho, mas isso é algo que a gente só vai poder finalizar em março, que é quando tem aquela janela que permite, né, que você faça as opções. E registrando até, não é porque eu não gosto do PDT, pelo contrário, estou muito confortável, fui muito bem acolhido, me propiciou um mandato. Mas há uma tendência de concentração. Você veja bem, na eleição passada, só 3 legendas fizeram deputado federal no Acre. PP, União Brasil e o Republicanos.
O PP e a União Brasil estão juntos agora. Então nós vamos ter 2, 3 legendas no máximo fazendo parlamentares. Há uma concentração, por quê? Aquelas cláusulas de barreira, aquelas dificuldades que cada vez vão se acentuando. Então eu tenho que estar numa legenda que vá, é uma questão pragmática, que vá fazer e na qual eu me sinta confortável. Então, sem nenhum desdém pelo partido onde eu estou, que eu reitero, fui muito bem acolhido, mas se ele não terá chapa, eu tenho que fazer uma opção, né, por um partido que tenha chapa e que tenha esse perfil de moderação, partido de centro, que permita que a gente desenvolva nossas ideias. Osmir, suas considerações finais. Depois o doutor Narciso faz. Eu queria fazer alguma observação? Só uma breve reclamação. Doutor Pedro Lobo, o percentual aumentou, já está acima de 50%. Isso. Do meu voto em relação à sua candidatura, para deixar claro. Já está em 70. Não vou dizer o percentual, não. Então já quase ultrapassando Já falou, em Osmir. 50 tem que agora ir aumentando. Não. Passou Tá. dos 50. Doutor Pedro Longo, Obrigado. a coisa que mais me preocupou no Brasil, do ponto de vista eleitoral, foi a instituição da corrupção na compra de votos. Gravíssimo. Aqueles velhos coronéis do Nordeste que compravam voto, compravam no corpo a corpo. Hoje, doutor Pedro Lobo, o senhor vai concorrer uma cadeira de deputado federal com 8 concorrentes. Cada um deles, olha o risco, não faça eu perder meu voto. Olha o risco que o senhor está correndo. Cada um dos 8 atuais deputados federais aqui do Acre dispuseram de 200 milhões nos 4 anos. 50 milhões de votos. Os apoios dos prefeitos do Brasil, todinho já estão comprados. Pode crer nisso. Como é que o senhor vai enfrentar esse mercado eleitoral? O senhor tem esses 200 milhões também para se contrapor? E convido para a próxima visita. Evidentemente que eu não tenho, né? Muito pelo contrário. Eu tenho um questionamento também em relação aos excessos da questão das emendas. Veja, eu não sou um crítico absoluto, porque muitas vezes o Estado não enxerga algumas instituições. Instituição, por exemplo, trabalha com recuperação de pessoas, né, que caíram na drogadição. Então, as emendas podem ter um papel, porque o parlamentar, por estar mais próximo, acaba tendo contato com essas entidades. Eu falo, mas eu estou falando aqui de 20 mil. Né? Agora, há um excesso realmente. Hoje você tem emenda do deputado federal, você tem emenda de bancada, você tem emenda de comissões, eu nem sei o que é. E que é ainda tem as PIX. Emenda PIX, né? Então, assim, há um excesso, porque, a rigor, isso é atribuição do executivo, né? Eu acho que o parlamentar pode, sim, fazer indicações, ele tem algumas, às vezes tem um olhar pela relação mais próxima com o eleitor do que o presidente da República, e pode ter algum olhar que seja oportuno, mas há um excesso e, evidentemente, acaba sendo uma concorrência quase desleal com quem está partindo, mas eu vou enfrentar eu tenho disposição, existem outras formas, eu acho que quando a gente apresenta, né, as suas ideias, o seu programa, a gente consegue, e mais, numa chapa, você imagina uma chapa que tem 5, 6 com mandato, não vão se eleger todos, então algumas cadeiras vão estar disponíveis para que novos possam ir. Eu espero ter a oportunidade de ocupar uma delas. E o senhor tem a vantagem, só que já disse nesse programa, o senhor, Narciso, ele não vai ter esse problema tão sério, porque ele vai para uma chapa do pessoal sem mandato. Isso, concorrer mais em igualdade de condições. Vai concorrer com igualdade de condições. Ele não vai entrar nessa fria aí. Osmir, suas considerações finais. Não, para mim foi uma alegria muito grande conversar com esse que eu reputo ser um dos melhores deputados estaduais que nós temos na Assembleia Legislativa. E por suas ideias, por sua visão de Acre que ele tem hoje. E quase todas as ideias dele eu comungo. Que é a questão do desenvolvimento do Estado, que é fundamental, a questão das desigualdades regionais, do combate à pobreza. Enfim, tem bandeiras que é interessante. Você colocou
você vota por dinheiro. No meu tempo se votava por ideias. Ideias, o senhor tem muitas. Obrigado. Felicidade, viu? Obrigado. Doutor Pedro, foi um prazer recebê-lo aqui. Querendo acrescentar algo, fica à vontade. Assim como o Narciso hoje. Já foi as considerações finais. E dizer que, mais uma vez, o senhor honrou o nosso programa, aumentou certamente a audiência. Parabéns pelo trabalho também desenvolvido na Assembleia, ok? Só agradecer, parabenizá-los, né? E eu acho que hoje é tão raro você ter a oportunidade de debater ideias, porque as pessoas querem só aquele corte para falar uma frase de efeito. Aqui não, aqui a gente debate ideias com profundidade. Então, para mim, quantas vezes vocês me convidarem, tantas vezes eu estarei aqui. Muito obrigado e obrigado à nossa audiência. Muito bem. Muito obrigado, doutor Pedro Longo. E também a você que esteve conosco desde o início do programa. Foi um prazer, certamente, mais uma vez, dividir com vocês aí em casa, no escritório, no trabalho, em qualquer lugar, esses momentos aqui de debates em alto nível, hoje recebendo o doutor Pedro Longo. Muito obrigado pela audiência, que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.